Tudo certo? Posso? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Não. Eu vou responder... Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu selecionei 4 perguntas para responder para vocês, que são as perguntas que mais me fazem no direct e que mais me fazem também pelo WhatsApp. E, enfim, a minha equipe selecionou algumas, pedi para tabelar e aí a gente selecionaria as 4 que a gente acredita que tenha mais frequência, que seja mais rotineira, que vira e mexe tem alguém perguntando. Então, se é a dúvida do maior número de pessoas, com certeza tem muito mais gente aqui que tem a mesma dúvida e às vezes acha que eu não vou responder ou tem vergonha de perguntar e acabam não me fazendo essa pergunta. Então, a gente selecionou 4 e eu vou responder aqui no vídeo. Se você tem alguma dúvida que eu ainda não respondi ou que você não encontrou nenhuma resposta e que você acha que eu posso te ajudar, deixa aqui nos comentários que eu prometo que eu vou ler todas e que eu vou responder todas para vocês. Então é isso, vamos lá. Sim, gente, eu tonalizo todos os meus cabelos, com certeza. Primeiro que eu acredito que o acabamento é outro, a cor é outra, o brilho é outro. Fica um cabelo com uma cara muito mais saudável. Então, mesmo quando o cabelo atingiu um tom perfeito, um nível de clareamento, que é aquele cabelo quando você desembaraça, você fala assim, meu, esse cabelo tá impecável, não precisava nem tonalizar. Até esse cabelo precisa tonalizar. Por que ele precisa tonalizar? Porque no processo de descoloração, a gente retira uma série de coisas de dentro da fibra. E tudo isso a gente devolve com tonalização, né? Com um tonalizante. O que a gente retira além disso da fibra é proteína, queratina, lipídio. Isso a gente devolve com um tratamento. Então, quando a gente termina de fazer um processo químico, a gente vai fazer a reconstrução e a gente vai devolver aonde saiu aquela molécula, por exemplo, de queratina, a gente vai devolver com o tratamento. E aonde a gente tirou melanina, que é o pigmento, ou eumelanina, enfim, a gente precisa devolver alguma coisa, senão aquele espacinho dentro da fibra, ela vai ficar oca. Então, com isso vai ficar um cabelo mais sensibilizado, um cabelo mais poroso, porque vai faltar massa dentro daquele cabelo. Parte da massa a gente devolve com tratamento e parte da massa a gente precisa devolver com tonalizante. Pigmento, ele precisa ser devolvido para o cabelo. Então, tudo que a gente retira da fibra, a gente precisa devolver de alguma maneira. Então, seja ele com tratamento ou pigmento de uma forma cosmetológica. Não tem como. Tem profissional que faz e que não tonaliza. Ok, tudo bem, é uma escolha, é uma opção. Só que isso, a longo prazo, o cabelo ele vai ficando enfraquecido, ele vai se rompendo, porque aquela estrutura ali dentro ela tá oca, e ele vai ficar um cabelo mais sensível. Então, pensando na saúde do fio, pensando no trabalho com um acabamento mais bonito, mais impecável, na durabilidade da cor, enfim, tudo isso eu tonalizo todos os meus cabelos. As perguntas elas foram adaptadas, né? Cada um fala da sua realidade, mas toda vez que eu posto algum vídeo falando sobre tratamento, sobre cliente que precisa fazer um protocolo, sobre... Enfim, posto um story falando, a gente acabou de fazer as mechas, agora a gente vai fazer o processo de reconstrução e tudo mais, eu recebo uma mensagem parecida com essa. Bom, a minha resposta geralmente é a mesma, eu tento entender aonde está o erro para que eu possa orientar aquela pessoa quanto aonde ela pode melhorar, onde ela pode desenvolver a parte de conscientização da importância do tratamento. Praticamente todas as pessoas que me mandam essa mensagem, quando eu começo a destrinchar e entender o porquê que a cliente ela não quer fazer o tratamento, praticamente a resposta é a mesma, porque ela fala que ela tem tratamento em casa, ou porque ela acha caro, ou porque não é importante, ou porque... Enfim, são vários porquês. Primeira coisa, na avaliação a gente precisa explicar para a cliente a importância que o tratamento ele tem para o cabelo dela. A importância que o tratamento que a gente vende no salão, que a gente comercializa e que a gente faz, a potência dele para o cabelo é muito maior do que o que ela tem acesso de home care. E então a gente precisa conscientizar a cliente da necessidade de
de fazer esse tratamento. Se você só falar para ela, olha, a gente vai fazer as mechas e depois tem que fazer uma reconstrução, ela vai falar, não, a reconstrução eu não quero fazer. Mas quando você vende, quando você explica a necessidade, quando você explica para ela que quando a gente passa por um processo de descoloração, aquele cabelo ele fica sensibilizado, ele fica frágil, ele fica com uma tendência a ficar poroso, elástico, e tudo isso a gente consegue estabilizar e a gente consegue devolver e a gente consegue, enfim, minimizar os danos do cabelo com um processo de reconstrução, ela já vai entender, nossa, então aquela dificuldade, por exemplo, se é uma cliente que ela já é loira, aquela dificuldade que eu tinha nos primeiros dias, vou minimizar, porque não, meu cabelo vai estar tratado. E é óbvio que vai minimizar. Tem clientes que já faziam mechas há muitos anos. Essas clientes, elas só faziam as mechas e elas não reconstruíam. E quando eu expliquei a importância, quando eu expliquei o que ia transformar no cabelo dela, quando eu expliquei falei da durabilidade da cor, falei de como a estrutura do cabelo iria ficar mais saudável por mais tempo, juro pra vocês, não é conversa, mas 95% aderiram sem nem contrapor, ou os outros 5% insistem em debater, mas quando eu falo que é uma coisa indiscutível, que as mechas, elas precisam ser feitas e na sequência elas precisam ser reconstruídas, é uma coisa que eu não tem nem conversa, não tem choro nem vela. Mecha e tratamento. É uma coisa que um não vive sem o outro. Não tem como eu fazer uma mecha e eu não reconstruir. Pelo fato de que, da mesma maneira que eu expliquei agora há pouco sobre o tonalizante, a gente retira pigmento, né, a melanina, a gente também retira do cabelo proteína, queratina, lipídio. Então, eu preciso devolver. Eu preciso devolver tudo isso para o cabelo. Então a gente precisa explicar para o cliente o que a gente vai estar devolvendo com essa reconstrução. Eu tenho certeza que se você explicar e se você focar em tirar um tempinho, por mais que seja corrida, a sua agenda e tudo mais, mas se você se aplicar em desempenhar essa conversa com ela, eu tenho certeza que ela vai reconstruir e na próxima vez quem vai pedir a reconstrução é ela, porque ela vai ver os benefícios que a reconstrução tem no cabelo dela. Inclusive no toque, ela vai sentir o cabelo dela muito melhor do que das outras vezes que ela já fez mecha. Então eu diria para você que o meu maior conselho é invista num tempinho para você explicar para ela todos os benefícios que o tratamento traz. Geralmente quando a cliente ela não passa no teste de mecha, ela precisa fazer um protocolo de reconstrução antes. Então a gente não está nem falando da reconstrução do dia, né? Que essa reconstrução do dia ela é indispensável. Tem clientes que ela precisa fazer um protocolo de reconstrução antes. E aí a minha cliente ela é orientada quanto a isso. E tem muitas clientes que elas não passam no teste, que o cabelo ele está sensibilizado, ou é um cabelo um pouco mais fino, já vem com antecedente químico de progressiva, selagem, botox. E aquela fibra ela tá mais sensível, então eu oriento quanto a um tratamento pré-mechas, né? Um protocolo que a gente faz antes das mechas. E muitas das clientes, elas têm um certo bloqueio quanto a isso, porque é uma coisa que elas não foram educadas quanto a isso, né? Os profissionais, eles não educaram as clientes quanto a isso. Então é nossa função educar todas as clientes quanto à importância desses tratamentos. Então, eu explico para todas as minhas clientes sobre esse protocolo que a gente vai fazer antes, sobre o fundamento, o porquê desse protocolo antes, da reconstrução no dia e, enfim, de manter essa rotina de cuidado sempre. Não é aquilo, fez o protocolo, fez as mechas e fez a reconstrução do dia, acabou. Não, aquele cuidado ele vai ter que ser mantido. Então, eu explico tudo isso para todas as minhas clientes. Inclusive, tem uma cliente que é a Carol Munaro. Quando eu falei, olha, a gente vai ter que fazer um protocolo por causa disso, seu cabelo é fino, você tem selagem, você teve um processo químico anteriormente, por mais que seja uma morena iluminada, foi um processo de descoloração. E, enfim, morena iluminada, então tem processo de descoloração, tem a selagem, o cabelo dela era fino. Quando a gente fez o teste, e fora que era um cabelo bem comprido, a gente teve até que cortar um pouco, porque as pontinhas ainda com o processo de reconstrução, elas ainda assim não iriam aguentar. Porém, tudo foi conversado, ela foi orientada quanto a tudo isso. E aí, na primeira vez, ela ainda falou, nossa, não sei muito bem se isso vai funcionar, não sei muito bem se essa reconstrução vai... Eu acho que
ele só tá querendo me vender um serviço. Mas você faz a primeira reconstrução, quando ela volta na segunda, o cabelo dela já tá um pouco melhor. Quando ela volta na terceira, um pouco melhor. Quando a gente termina a quarta, a gente faz o teste de mecha, ela mesma virou pra mim e falou assim, nossa, o meu cabelo é outro. Tenho certeza que se eu não tivesse feito protocolo de reconstrução, ia ficar uma bucha só. E o cabelo dela ficou impecável, com brilho, e enfim. Então o que eu tô querendo dizer é que se eu consigo demonstrar para as minhas clientes que um protocolo de 4 reconstruções antes da mecha é importante, e você tá tendo dificuldade de vender uma reconstrução no dia das mechas, eu tenho certeza que é porque você não tá tentando, você não tá se esforçando e você não tá fazendo o possível para mostrar para ela os benefícios que o tratamento tem. Então, é isso. Existem, na verdade, várias chavinhas assim que a gente precisa alertar, mas eu vou selecionar assim as que eu acredito ser as mais importantes e as que me trazem mais retorno e que eu estudo muito, gente, eu estudo muito sobre redes sociais, eu estudo muito sobre, enfim, novidades dentro do marketing digital, novidades dentro de estratégia de negócios e o que eu poderia dizer na plataforma de Instagram, que a maioria das perguntas elas são voltadas para a plataforma do Insta, seja constante nos seus posts, então tenha posts frequentes. Não é uma vez por semana, não é uma vez a cada 4, 3 dias. O Instagram ele tem um algoritmo que ele faz a sua entrega acontecer para muito mais pessoas se você tem uma frequência de até 48 horas de postagem no feed. Se você postar a cada 24 horas, essa frequência de entrega ela é assim, níveis muito superiores, mas se você não conseguir postar a cada 24 horas, pelo menos a cada 48. Se você postar a cada 3 dias, a sua relevância ela cai muito. Então seja frequente nos posts. Eu venho postando a cada 2 dias e eu percebo que quando eu pego uma semana para falar, não, essa semana eu vou focar, essa semana eu vou conseguir postar todos os dias, o meu engajamento, a minha visibilidade, o meu alcance, ele aumenta exponencialmente muito. É uma coisa que é visível, é que às vezes a gente acaba trabalhando tanto, com tanto projeto, enfim, na correria. Eu não fico mais que 2 dias sem postar, isso é no feed, falando do feed. Agora, falando de story, é a mesma coisa, story tem que ser diário. Todos os dias, o quanto mais a gente conseguir postar, mais a nossa bolinha ela vai pra frente, mais as pessoas estão nos vendo, mais as pessoas estão interessadas no nosso conteúdo. Outra coisa que é muito importante é que há um tempo atrás eu só postava foto, eu não postava vídeo, eu não postava nada muito interativo. E aí eu parei para analisar, muitas das vezes quando eu tô rolando, né, os stories das pessoas e alguém tipo foto e não tem ninguém falando, ninguém interagindo, não tem nada de diferente, eu mesmo passo aquele story para ver da próxima pessoa. Então se você coloca, você aparece ali, você falando, mostrando uma cliente, aí do nada você coloca, sei lá, um almoço que você tá comendo. As clientes, elas se interessam também em saber o que a gente faz, a nossa rotina, onde a gente vai. Então, se você faz um mix de conteúdo, eu sempre falo para as pessoas dentro do salão, quando elas me pedem algum feedback, algum parceiro de trabalho, como que eu faço para pensar num conteúdo. Eu sempre penso o seguinte, a minha cliente gostaria de ver isso? A minha cliente gostaria de saber o restaurante que eu tô? Porque a cliente ela não quer ver só cabelo, ela quer ver, enfim, a vida real, ela se conecta com a gente de acordo com o que a gente é, o que a gente vive. Então, óbvio, cabelos impecáveis, fotos, capricha nas fotos e o principal, falando de algoritmo, é constância. Seja muito constante nos seus posts, tanto em story quanto no feed. E tenha nos stories posts mix, assim, porque eu vejo que quando eu posto um livro que eu leio e que eu gosto, eu posto falando sobre alguma coisa que tá acontecendo ali no momento, às vezes até bobeira, assim, tipo, falando sobre tá indo pra academia. Na verdade, pra gente é bobeira, mas tem muita cliente que se conecta com aquilo. Tipo, ela fala, eu também tô nessa luta diária de ir pra academia. Então, você ganha ela numa coisa boba, mas
o próximo story vai ser um cabelo seu que você postou e que você fez. Então é uma maneira de entreter ela naquele momento que ela tá passando ali pelos seus stories. De não fazer ela passar a sua bolinha porque as suas publicações estão monótonas ou enfim, os seus posts estão monótonos. Você acha gatilhos que faz com que a cliente ela se identifique com as coisas que você está postando. Porque se você posta só cabelo, ela vai achar, nossa, é mais do mesmo. Agora, quando você posta um pouquinho da sua vida também, acho que você consegue pegar ali pessoas que se identificam com o que você vive. Outra coisa que, assim, eu considero muito importante é a parte de investimento. Investir na plataforma que é a nossa principal fonte de atração de cliente. Hoje, a minha única fonte de atração de cliente é o Instagram, é o meu portfólio, é onde eu tenho visibilidade, é onde eu me conecto com clientes, é onde eu me conecto com profissionais, enfim. É ali que acontece todo o meu negócio, é ali que acontece a minha empresa, na verdade. Então, a gente precisa investir no nosso nome, a gente precisa investir na nossa empresa e a gente precisa investir no nosso marketing. O Instagram é um negócio, gente. Você ficar culpando o Instagram que tipo, agora eu só consigo, antes eu conseguia investir no mínimo R$2, agora é 5. Meu, Instagram é um negócio, é business a partir do momento que você passa o seu perfil de perfil pessoal para uma empresa, né, para um perfil profissional, ali é business por business. Então, se você acha que o Instagram vai ficar te dando visibilidade de maneira orgânica, vai tirar a sua visibilidade, na verdade. Então você precisa ter consciência disso e parar de achar a fórmula secreta, parar de achar aplicativos que vão te dar seguidores e fazer a coisa da maneira correta. Existem regras. O país que a gente mora existem regras, não existe regras. A escola que a gente estuda existe regras, não existe. A plataforma que a gente trabalha e que a gente opera também existe regras. Então, não ache a maneira mais fácil, não ache a maneira de burlar o sistema. O sistema existe, existem regras e a melhor maneira de você ter uma recompensa é colocando dinheiro. Então, se você não investe nada, comece investindo R$100 por mês. Se você já investe R$100, eu diria para você dobrar o seu investimento. E você vai ver que você dobrando o seu investimento, também vai dobrar o número de procura e o seu trabalho também vai começar a aumentar. E nisso você vai entrar numa roda. Então, se você não investia nada, invista 100. Se você investia 100, dobre. Se você já investe 200, invista 400. Enfim, eu participei de um treinamento que fala que o segredo do sucesso está em fazer 10 vezes mais. Então, se empenhe 10 vezes mais, estude 10 vezes mais e o investimento também. Se você pode fazer hoje um investimento 10 vezes maior do que o que você faz, faça. Às vezes você não está investindo nada e você pode investir R$100, ou então você já investe R$100, mas você pode parar para pensar, se eu já investi R$100 e eu tenho tudo isso de retorno, se eu investir 1.000, então quanto que eu vou receber? Se você pode investir 1.000, invista 1.000. Enfim, dentro da sua realidade você vai achar a oportunidade de como fazer isso, mas invista. Invista porque quando eu passei a ter essa visão, a minha agenda decolou. Além do pó descolorante, as pessoas perguntam muito qual tonalizante que eu uso. Então, o pó descolorante que eu uso é o Wannabe Blonde da Braé. Eu utilizo ele porque eu gosto muito da formulação. Ele é um pó que não incha, é um pó que ele clareia até 9 tons realmente. Ele já clareia fazendo aquele equilíbrio de cor, então ele não abre pro amarelo, ele abre assim num tom de douradinho bem suave, que é um tom que eu gosto muito. E o principal, ele, na própria formulação do pó, ele tem um componente de óleos essenciais que já me garante um fio mais sedoso, mais brilhoso e um fio mais tratado. Quando eu adiciono ainda a proteção, né, o Bond Angel, enfim, um Plex, seja lá qual você trabalhe, ele me dá uma estrutura, praticamente perfeita para um cabelo quimicamente processado. Então, o pó que eu utilizo é o Wannabe Blonde, ele é um pó azul, né, para quem não conhece esse pó. Ele é um pó de multitécnicas, então se a gente faz uma proporção de 1 para 1, a gente consegue fazer freehands.
E se a gente faz uma proporção de 1 para 1,5 ou 1 para 2, a gente consegue trabalhar, enfim, dentro da técnica que você escolher e que você achar melhor. O porquê que eu utilizo esse pó? Porque ele já tem na composição dele os óleos essenciais e porque ele me garante muito mais segurança para trabalhar e um fio muito mais saudável. Existem outros que eu já testei também, mas uma relação qualidade e custo-benefício, para mim, ele é o que me atende melhor hoje. E falando sobre o pó que me atende melhor, com custo-benefício, enfim, e precificação de trabalho, eu montei um videozinho falando sobre precificação de serviço, o quanto a gente gasta no produto e o quanto a gente cobra na mecha, que é um vídeo, muito interessante. Eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muitas pessoas, que muitas das vezes elas fazem a precificação de acordo com a concorrência, seja ela a concorrência que é inferior a ela ou a concorrência superior, tipo, eu cobro X porque fulano cobra mais barato e fulano cobra mais caro. Enfim, eu vou te ensinar nesse vídeo como você cobrar o seu valor de acordo com o valor que tem o seu trabalho e também incluindo todas as despesas que você precisa pensar e muitas das vezes você deixa passar batido. Então, com certeza você vai começar a lucrar mais e parar de perder dinheiro. Essa é uma pergunta muito séria. Então eu recebo muito, tipo, nossa, que sonho ter só cliente de cabelo natural, ou enfim. Mas todas as minhas clientes, elas fazem progressivo e querem fazer mesh, o que eu faço? Eu acredito que tudo é uma questão de, assim como as outras perguntas, a gente falou muito sobre educação, educar as clientes. Essa é uma pergunta que também não foge muito disso. A sua cliente, ela sabe o quanto faz mal pro cabelo dela ela fazer uma progressiva, uma selagem, uma botox, uma inteligente, enfim, seja lá o que se chama. Você já educou ela quanto aos malefícios desse trabalho, desse serviço? No seu salão, você oferece esses dois tipos de serviço? Porque eu acredito que, assim, a primeira coisa que fez com que o número reduzisse, drasticamente, de pessoas que me procuram para fazer mechas tendo progressiva, eu me posicionar quanto a isso. A partir do momento que eu me posiciono contra a progressiva, eu tenho um posicionamento nas minhas redes sociais, eu tenho um trabalho de educação às minhas clientes quanto aos malefícios desse produto e desse procedimento. Então, a cliente que ela faz progressiva, é muito difícil ela me procurar. Piorou para ficar loiríssima. Se ela faz uma selagem e quer fazer uma morena iluminada, às vezes ela até me procura. Mas isso vem diminuindo muito, porque eu educo elas no meu Instagram, eu educo elas quando elas vão fazer agendamento, eu educo elas na avaliação. Então é uma questão de você conversar e de você explicar, porque muitas das clientes, elas não fazem a progressiva porque elas têm cabelo enrolado ou porque o cabelo é indisciplinado. Eu acho que criou um hábito. Às vezes nem elas sabem me responder o porquê que elas fazem a selagem. Porque tem muito frizz. Gente, mantenha o cabelo tratado, nutrido, o cabelo, enfim, um cabelo saudável, que esse frizz ele vai diminuir. Agora, se é uma cliente que ela tem, o cabelo enrolado, não consigo ficar sem, a minha rotina não me permite, por causa disso, daquilo, então a minha sugestão é faça sua progressiva, mas continue morena. Gente, não adianta, a cor ela não vai ficar bonita, não vai ficar um trabalho que você vai terminar e você fala, nossa, que orgulho, esse trabalho foi eu que fiz. Então, existem coisas que o dinheiro não compra. Inclusive, uma dessas coisas, e talvez a mais importante, é a nossa assinatura. Não existe dinheiro que compre a minha assinatura. Eu não vou fazer um cabelo que vai colocar em risco o meu nome, porque quando uma amiga dela perguntar pra ela, quem fez o seu cabelo? A gente sabe que não fica uma cor, uma cor de um cabelo natural. Ele puxa para tons mais quentes, ele puxa pro amarelo, ele puxa pro avermelhado, e ela não vai falar assim, é porque eu tinha uma selagem ou porque eu tinha um botox. Quando a amiga dela perguntar quem fez o cabelo, ela vai falar, fulano fez o meu cabelo. E aí, se tiver
ficado feio, ela vai associar o seu nome ao que ela tá lendo ali. O que ela tá lendo ali é um cabelo que não ficou bonito. Ela não vai falar, não ficou bonito porque eu tenho uma progressiva. Ela só vai perguntar quem fez, a leitura que ela vai fazer e a concepção que ela vai tirar é aquilo. Então, preservem o nome de vocês e preservem a assinatura de vocês, e tudo isso vocês conseguem com educação. Se vocês educarem e, enfim, se posicionarem nas redes sociais quanto a isso, elas já vão entender. Eu tenho progressiva, não vou procurar ele porque ele vai chamar minha atenção. E aí as coisas elas vão se ajeitando. Agora, se você é um profissional que faz a progressiva e faz as mechas, aí, enfim, amigo, fica um pouquinho difícil de te defender. Mas é basicamente isso. Então é isso, galera. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto e vocês terem todas as dúvidas esclarecidas e ficarem por dentro dos conteúdos novos. Tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês e, enfim, compartilhe com os amigos, com quem vocês acham que precisa dessas dicas que eu tenho dado por aqui. Então, gente, vocês já se inscreveram, já ativaram o sininho, eu tenho certeza, então eu vou pedir para vocês irem aqui embaixo. Aqui embaixo tem um link que vai direcionar vocês para o Telegram. No Telegram, ele é um canal que a gente vai ter de comunicação muito próximo. Eu vou conseguir compartilhar coisas do meu dia a dia, vou conseguir perguntar coisas, fazer enquete, ouvir vocês. Então, vai ser um canal que a gente vai ter de comunicação muito intenso. Então, entra aqui, se inscreve aqui no Telegram e vai ser um prazer trocar todas as informações com vocês. Eu espero vocês lá. E é isso, é óbvio. Se você ainda não me segue no Instagram, então me acompanha lá, porque vocês vão conseguir acompanhar o meu dia a dia, minha rotina, meus trabalhos, o meu portfólio, e vocês vão poder modelar tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que já dá certo pra mim e também pode dar pra vocês. E, enfim, é isso. Se vocês tiverem dúvidas lá, é um canal muito fácil de comunicação comigo. Também teremos o Telegram, mas o Instagram eu estou online 24 horas. Então é isso. Beijo, amores. Espero vocês lá no Telegram e também no Instagram. Espero que vocês tenham gostado.